Olá, povo de Deus, da Igreja Batista Peniel, povo amado, povo feliz, povo de muita fé, de muita fibra. Louvado seja Deus por este povo abençoado. E a você que está nos ouvindo, que está junto conosco, participando sempre dos nossos cultos junto conosco. A todos vocês, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, mesmo com as portas do templo da igreja fechadas, mas nós estamos aqui através desse instrumento. E eu sei que aqueles que querem adorar a Deus, aqueles que querem servir, que querem ser abençoados, que não querem deixar de ser alimentados, esses estão sempre conosco por meio desta ferramenta. A todos vocês, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Prepare seus corações para cultuar a Deus nesta noite. Eu quero ler com vocês o Salmo 118, versículos 8 e 9. Salmos, capítulo 118, versículos 8 e 9, que diz assim, versículo 8: É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Versículo 9: É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, ou seja, nas autoridades. Então devemos sim aprender a honrar os nossos príncipes, honrar os nossos líderes, nossas autoridades, mas é melhor confiar em Deus, principalmente nesse momento de pandemia, principalmente nesse momento em que o Brasil está batendo recordes e mais recordes de vidas que estão sendo ceifadas. Mesmo assim, nós precisamos confiar unicamente em Deus. Antes até mesmo de confiar nas vacinas, devemos confiar em Deus. Está na Bíblia, está na palavra, Salmo 118, 8 e 9. Antes de confiar nos homens, devemos confiar em Deus. Amém, queridos? Vamos orar para iniciar o culto. Santo Deus, nosso Pai Celestial, Deus Altíssimo, Deus de infinita bondade e misericórdia, Deus da Bíblia, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós adoramos, honramos, a quem nós prestamos culto por ser o nosso eterno e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia nas nossas vidas e que, ó Deus, possamos, ó Deus, contar com a sua presença santa no decorrer de todo este culto. Amém. Unge cada um de nós, abençoa todos aqueles que vão participar do culto e que todo espírito, ó Deus, agora de perturbação, todo espírito, ó Deus, que venha tirar a nossa paz, venha tirar a nossa alegria, venha tirar a nossa contrição ao Senhor, nós queremos repreender esse espírito maligno em nome de Jesus. Amém. Esteja conosco, abençoando todos nós que vão participar do culto e até mesmo aqueles que estão trabalhando, que não podem participar do culto, principalmente aqueles irmãos nossos que estão na área da saúde, trabalhando na linha de frente dessa pandemia, que o Senhor continue os guardando, abençoando e livrando de todo mal, de todo perigo, de toda doença. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecendo no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração, em cada lar neste momento.
Neste momento nós vamos cantar uma música, um hineto, que diz assim, que o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Que você possa permitir nesta noite que o Espírito Santo de Deus venha operar na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, em tudo que você for fazer, que você permita que o Espírito Santo venha reinar na sua vida. Amém? Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no átrio ou no santo lugar, estás entronizado entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Amém. Nós vamos agora interceder por nossas famílias. Sempre as nossas famílias, muitas das nossas famílias foram alvos de constantes ataques do inimigo em quase todas as áreas. Mas nesse momento em que estamos atravessando uma das fases mais agudas desta pandemia, muitas famílias estão perecendo, há muitas pessoas que estão sofrendo e alguns chefes de famílias perderam seus empregos, perderam seu ganha-pão, seus recursos
E é hora de orarmos pelas famílias. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que se nós continuarmos orando, buscando a presença de Deus, confiando no Senhor, nós vamos romper essa situação, porque Deus não vai desamparar nenhum de nós. É a oração que fazemos. Então, se você tiver uma chance de se unir com a sua família nesse momento, então reúna a sua família, seus entes queridos. Nesse momento todos nós estamos ainda sendo resguardados, em quarentena, e só estamos saindo por extrema necessidade, e não tem sido nada fácil. Quase um ano, já vai fazer um ano que estamos nessa situação. Mas vamos continuar confiando em Deus, porque Deus é fiel. Vamos orar então pelas famílias da nossa igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, intercedemos agora junto a Ti, Senhor, pela fé, no nome santo de Jesus Cristo, e é através desse nome poderoso, desse nome precioso, que nós conseguimos chegar ao trono da Sua graça, Senhor, porque nós não merecemos nada, e nós não temos, ó Deus, nenhuma condição de estar na presença de Deus, mas nós estamos pela fé em Cristo Jesus, porque é Jesus que intercede por nós, é Jesus que leva as nossas orações ao Pai. Por isso que nossas orações são feitas em nome de Jesus. E queremos interceder por nossas famílias, que o Senhor continue, nosso Deus, usando as suas mãos poderosas, as suas mãos de graça, as suas mãos de poder, o seu favor que nós nunca merecemos, em favor das nossas famílias. Oramos em favor de todas as famílias brasileiras que estão em luto, que perderam seus entes queridos, aquelas que estão, ó Deus, sofrendo com muitos de seus entes queridos nos hospitais, alguns entubados. Dentre eles, ó Deus, se encontra ainda o nosso primo, o pastor Nilton, e ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida dele. Visita agora o pastor Nilton, entra com a sua providência divina. Ó Deus, que as mãos dos médicos que estão tratando dele sejam as mãos de Deus, abençoando, levantando ele, e que ele saia, ó Deus, dessa situação de doença, que se for da sua vontade, ele seja curado, e ele seja, Senhor Deus, uma testemunha viva daquilo que o Senhor pode fazer na vida dos seus filhos. Que o Senhor abençoe a vida dele. Mas, ó Deus, entretanto, ele está nas suas mãos, o Senhor sabe o que fazer. Em nome de Jesus, mas a nossa oração e a nossa fé é que ele seja curado dessa doença e em nome de Jesus ele volte a ter uma vida normal. Amém. Então, a oração que fazemos, abençoando também a Dalva, sua esposa, que nesse momento está em grande aflição, ó Deus, por esse momento difícil que estão passando. Mas o Senhor é fiel e o Senhor há de dar a vitória em nome de Jesus. Amém. Abençoa as famílias da Igreja Batista Peniel, as que estão passando necessidade, as que estão sofrendo diante dessa pandemia, já estavam sofrendo antes e agora muito mais. Abençoa cada uma delas, ó Deus, e que haja paz nos lares, que haja, ó Deus, bênçãos, que haja, ó Deus, víveres, ó Deus, que em nome de Jesus não venha faltar o pão de cada dia, e que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja em cada vida, em cada coração e em cada lar. Esta é a oração que nós fazemos pelas famílias da igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
tomado por um peso. Oh, quão triste eu andei, de sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti teu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei teu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Hoje nós temos a grata satisfação, privilégio de, mesmos distantes uns dos outros, nós celebrarmos a ceia do Senhor, um dos ordenamentos bíblicos que temos na palavra de Deus, uma das ordenanças da palavra de Deus. E nós estamos, hoje é o dia de ceia da Igreja Batista Peniel. Então, enquanto eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês, eu gostaria que vocês preparassem já os elementos da ceia, já deixassem aí à sua disposição. A minha esposa já carinhosamente preparou já o cálice, também já preparou o pãozinho, e em nome de Jesus, vamos juntos participar da ceia daqui a pouco.
Mas já vai adiantando isso para você não sair em correria na hora da ceia. Amém? Vamos procurar o máximo possível de ser breves no culto de hoje, que é culto de ceia, mas para não perder os nossos hábitos, para não perder o nosso prazer de receber a palavra de Deus em nossos corações, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está quase lá no final da Bíblia, na segunda carta de Pedro, segunda Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2 não, desculpe, segunda Pedro, capítulo 3, me perdoa, me desculpe, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9, dá para a gente pregar todos os dias em cada um desses versículos do capítulo 3 de 2 Pedro. Mas hoje nós vamos meditar, nós vamos refletir no versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O versículo 9 de 2 Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ou seja, ainda que alguns acham que está demorando. Mas o Senhor é longânime. O que quer dizer essa palavra longânime? O Senhor é paciente. Longânimo significa paciência. Mas o Senhor é paciente, é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que a sua palavra continue sendo viva em nos alimentar nossa alma, que a sua palavra continue eficaz para fazer uma diferença dentro de nós, que a sua palavra seja poderosa para mudar nossa história, transformar nossas vidas, porque somente por meio da sua palavra é que nós temos vida. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que palavra forte, irmãos. Palavra bonita, registrada por Pedro, escrita por ele há muitos anos atrás, mas que está viva até hoje, né? Pedro falando que as promessas da segunda vinda de Cristo vai acontecer, é um assunto líquido e certo. A segunda volta de Cristo é iminente, não tem como evitá-la. Todos os crentes devem estar preparados para a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá com poder e grande glória, com seus anjos tocando as trombetas. Haverá uma grande festa no céu, e nesse momento os crentes serão chamados à sua presença por meio do arrebatamento da igreja, e já até estudamos isso na nossa escola dominical, nos domingos pela manhã. Mas a Bíblia está falando que Deus não retarda a sua promessa. É uma promessa que Deus vai cumprir. Deus não promete nada que ele não venha cumprir naquilo que ele falou, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Aquilo que Deus promete, ele é poderoso para cumprir, ele é fiel para cumprir. Não é que nem nós, humanos, que às vezes prometemos e não cumprimos. Mas a promessa de Deus é de que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. E eu pergunto, você está preparado para se encontrar com Jesus? Você está preparado para partir para a eternidade com Cristo? Então é isso que esse versículo está falando, que ele é paciente
ou seja, está esperando o momento certo, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo a sua visão no momento certo de voltar para buscar a sua igreja. Os propósitos de Deus são completamente diferentes dos nossos. Deus é paciente. Agora presta atenção nesta frase. É esta frase que eu quero falar com você também. Presta atenção. Está dizendo no versículo 9, 2 Pedro 3,9, né? Não querendo que alguns se percam. Olha que bonito. Na outra versão, diz, não querendo que ninguém se perca. Ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Então, que palavra forte. Que Deus é este que não quer que ninguém se perca. Ninguém. Pensa numa pessoa, pensam no nome de alguém muito rebelde. Pensa num homem, alguém que é extremamente ímpio, extremamente violento, numa pessoa que talvez já tenha uma lista enorme de mortes, carregando uma lista enorme de morte, de homicídio na vida, um bandido muito perigoso, alguém que já matou muita gente, que aos olhos da justiça, aos olhos dos homens, esse homem terá que ser preso por muitos anos, cumprir sua pena, mas já está decretada a vida dele no inferno. Pensa em alguém assim. Nós podemos até lembrar de alguém e pensar em alguém, mas a palavra de Deus diz que se depender da vontade de Deus, Ele não quer que ninguém se perca, nem mesmo pessoas com essas condições. Todos, se depender de Deus, todos humanos, toda a humanidade, poderá ser um cidadão do céu. Amém? Glória a Deus. Se depender de Deus, todos os humanos poderão ser cidadãos dos céus, poderão morar nas mansões celestiais na eternidade. Mas veja o que o versículo seguinte diz. Olha só. Deus, quando Ele diz que não quer que ninguém se perca, porque Ele está manifestando o seu grande amor. Ele está mostrando o seu amor. Ele ama a todos. Quando Ele diz que Ele não quer que ninguém se perca, Ele está dizendo, eu não quero que ninguém se perca, porque eu amo a toda a humanidade. Mas olha o versículo seguinte dizendo, mas que todos se arrependam. Deus faz a parte dele, mas Ele quer que os homens façam a sua também. Deus não está falando que não vai depender de nós. Não, a salvação é gratuita. A salvação é de graça. A salvação custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. A salvação veio pela bondade e misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pelo amor de Deus, por sua mão poderosa em favor dos homens, nós somos salvos por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é um dom de Deus. Isso não é coisa dos homens, isso não é pelos méritos dos homens, mas unicamente pelo favor de Deus. Mas essa palavra está dizendo, Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que você se perca,
por mais rebelde que você seja, por mais distante das coisas de Deus que você esteja, por mais indiferente que você seja em relação às coisas de Deus, por mais crítico que você seja, colocando obstáculos da sua própria salvação, Deus não quer que você se perca. Ele te ama também. Porém, Ele quer que você se arrependa. Não tem como encontrar salvação em Cristo se nós não fizermos a parte que nos cabe, que é nos arrepender dos nossos pecados. A Bíblia diz em Atos 3, 15, 19, que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós passamos a ter refrigério na nossa alma. Sabe aquela alma que está sempre nos perturbando, martelando a nossa consciência, doente, pecaminosa? Quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados ao nosso Deus, nós confessarmos verdadeiramente os nossos pecados, quando choramos, quando derramamos lágrimas verdadeiras de arrependimento, com certeza nós passamos a fazer parte do reino de Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não pode ficar de fora na chamada final do nosso Deus. Você se lembra que a palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, o seu único Filho, o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, irmãos, também nesta parte a Bíblia não entra em contradição. Eu sempre disse isso para vocês, continuo pregando essa verdade. Tudo que Jesus disse, tudo que Jesus pregou, todos os milagres que Jesus fez, todos os seus ensinos, todas as suas doutrinas que Jesus deixou escritos no Novo Testamento, estão em perfeita consonância com o Antigo Testamento. Nada que Jesus escreveu, nada que os apóstolos escreveram, nada que João, Pedro, Tiago, Paulo escreveu está diferente, está em desacordo, está em desarmonia com o Antigo Testamento. Não, a Bíblia bate, a Bíblia se encontra, a Bíblia é uma verdade única de Gênesis e Apocalipse. Então, quando Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira, não tem explicação para esse amor de Deus, não tem limite para o amor de Deus. É um amor incomensurável, ele é de tal maneira, ele é inefável, não tem como descrever o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o resultado desse amor foi dar Jesus Cristo para morrer em favor dos nossos pecados, do meu e do seu pecado. Mas a segunda parte de João 3,16 também é igual a 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9 diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas você tem que se arrepender dos seus pecados. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. Ele deu o melhor que Ele tinha no céu. Ele deu Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus é o homem da cruz. Jesus é o homem da salvação. Jesus é o maior nome que nós podemos confiar sem medo de errar. Que Jesus é a salvação eterna. Jesus é o melhor, Jesus é a rosa de Saron, Jesus é o lírio dos vales, Jesus é o maior de todos. Ele disse: eis aqui que é maior do que Salomão, eis aqui que é maior do que o sábado, eis aqui que é maior do que a igreja. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, glória a Deus. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para mim e para você. Mas a segunda parte diz assim: para que todo aquele que nele crê. Então aí também existe uma responsabilidade dos homens de crer em Jesus Cristo, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus veio para que eram seus, para os judeus,
mas os seus não quiseram recebê-lo. Mas a todo aquele que recebê-lo vai se tornar, vai ter o direito da salvação eterna em Cristo Jesus. A todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você passa da condição de filho de Adão para ser filho de Deus por meio de Cristo também. Amém? Então eu deixo essa palavra aqui para você, lembrando também que a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus é tão grande, que o amor de Deus é tão forte, que Ele jamais vai abandonar você. Então, olha, quando eu disse que a Bíblia não entra em contradição, por quê? Porque tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus deixou para que nós pudéssemos estar vivendo hoje nos nossos dias, está em consonância com o Antigo Testamento. Então, olha só, em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, está dizendo para mim e para você, presta atenção, Ezequiel 33, 11 diz assim: vivo eu, diz o Senhor, vivo eu, disse o Senhor Jeová, vivo eu, diz assim, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, ou seja, não tenho prazer na morte do pecador, não tenho prazer na morte das pessoas perversas e desobedientes. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dessas pessoas. Não tem. Não tenho prazer. Mas, lembra do mais? Em todos esses versículos que eu citei para você tem o mais. Mas, em que o ímpio, que o pecador, que aquele que reconhece os seus pecados, mas que essas pessoas se converta dos seus maus caminhos. Ou seja, que essas pessoas se arrependam dos seus erros, dos seus pecados, de suas falhas, que essas pessoas se convertam dos seus maus caminhos e viva. E é uma ordem nesses versículos, Ezequiel 33, 11, diz assim: convertei-vos. 2 vezes aparece a palavra, convertei-vos. É como se fizesse um clamor às pessoas. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ó, casa de Israel, morrer da morte eterna, morrer da morte espiritual. As pessoas que ainda estão relutando, as pessoas que ainda estão adiando a sua decisão de estar ao lado de Cristo, adiando o seu tempo de viver Cristo aqui na terra, essas pessoas podem se encontrar com a morte a qualquer momento e aí já não vai ter mais chance. Não vai ter mais chance. Você vai dizer, mas Deus não é tão cruel que vai me deixar para o inferno. Não, a palavra de Deus é agora, é para você, é para hoje. Hebreus capítulo 4 fala que a salvação é para hoje, é para agora, não é para amanhã não, é hoje, é para agora, e você está adiando. Por isso que a Bíblia está falando para você, olha, Deus não quer que ninguém se perca, mas que você se arrependa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para você receber a salvação eterna. Porém, você tem que crer no nome de Jesus Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é nós, humanos, pastores, pregadores, que está condenando você. Não, é a própria palavra. E Ezequiel 33, 11 fala: Deus não tem prazer nas pessoas que morrem sem Cristo e sem salvação. Quantas pessoas morreram nessa pandemia da Covid-19? Mais de 200 mil pessoas foram para o cemitério. Não se sabe quantos ali eram
salvos ou não. Vamos saber um dia. Mas enquanto você puder, você tiver vida, está na palavra de Deus. Deus não tem prazer na morte das pessoas que estão sem Cristo. Deus não tem prazer na morte dos pecadores. Deus não tem prazer na morte dos perversos e do ímpio. Mas Ele está pedindo: convertei-vos dos seus maus caminhos. Pare de seguir na direção do inferno com as suas filosofias vãs, com sua maneira errônea de pensar a respeito da Bíblia e das coisas de Deus. Se humilhe, se arrependa, se prostre diante de Jesus Cristo e entregue sua vida a Jesus, e você terá o seu nome escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe. Eu deixo essa palavra para você pensar, para você meditar, para você refletir. Deus não tem prazer na morte daqueles que vão para o inferno sem Cristo salvação. Deus não tem. Deus não tem. Mas que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos, e a todos que nos assistem esta noite. Tenham uma boa noite na presença de Jesus. Esse hino que nós vamos cantar, ele fala sobre o pão da vida. Jesus Cristo que desceu dos céus, se despojou de toda a sua glória para estar aqui conosco, para nos dar a vida eterna. E esse hino fala pão da vida, pão do céu. Fala sobre a presença de Jesus na nossa vida, sobre o sacrifício que Jesus fez para que nós tivéssemos vida morrendo ali na cruz do Calvário. Amém? Amém? Glória a Deus. Pão da vida, pão dos céus, pão celeste é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então juntos, irmãos, participarmos da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, ceia esta que foi ordenada por Jesus nos últimos dias de vida dele aqui na terra, quando se reuniu com seus discípulos, no momento em que antecedia o seu enfrentamento da cruz do Calvário. E naquele momento Jesus inaugura a Santa Ceia, transformando todos os rituais do Antigo Testamento em algo mais simples,
em coisas mais fáceis para que nós pudéssemos seguir. Mas não por ser coisa simples e fácil, que significa que não tem um sentido espiritual muito forte. O sentido espiritual da ceia é extremamente grande, principalmente para nós os cristãos. Então nós vamos interceder pelas pessoas, pelas famílias mais uma vez, e vamos pedir a Deus perdão então pelos nossos pecados, como eu acabei de pregar. Deus não quer que ninguém se perca, mas Deus quer que a gente sempre se arrependa dos nossos pecados. Os nossos pecados fazem muita confusão nas nossas vidas. Os nossos pecados fazem muitos estragos nas nossas vidas, nossos lares. Por isso precisamos aprender sempre a nos arrepender, porque como disse o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado eu nasci em pecado, né? Eu sempre ilustro, né, essa frase de Davi como uma abelha, né, uma abelha que sempre nasce com ferrão. Por mais que ela seja uma bênção na vida dos humanos, né, as abelhas, né, fabricam mel e expele o néctar, sugam o néctar, mas também o pólen que a relva precisa, que o verde precisa, que as flores precisam, mas ela também tem um ferrão. E todos nós já nascemos com esse ferrão. E precisamos controlar esse ferrão em nossas vidas, né? Por isso que Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Então precisa frear esse ferrão de pecado da nossa vida. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante da Santa Ceia do Senhor e queremos, ó Deus, estar agora purificando os nossos corações por meio do sangue precioso de Jesus Cristo vertido na cruz. Limpa, Senhor Deus, nossos pecados, como disse o salmista, limpa-me com esopo e eu serei curado. Limpa, Senhor Deus, as nossas feridas espirituais. Limpa, Senhor Deus, as nossas velhas manias de viver, os nossos erros, nossos pecados. Muitas vezes, ó Deus, erramos em pensamentos, muitas vezes erramos e pecamos em palavras e até em atitudes, mas que o Senhor venha nos livrar, nos limpar e perdoar os nossos pecados, nossas blasfêmias que nós estamos sempre cometendo contra o Senhor. Perdoa os nossos atos de rebeldia. Amém, em nome de Jesus, Senhor, nos purifica agora, nesse momento, com o sangue de Jesus. Amém, que o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, receba a nossa ceia nesta hora, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Amém. Então, olha só, em Mateus 26, capítulo 26, versículo 26, ou seja, Mateus 26, 26, diz assim, naquela hora que Jesus instituiu a ceia, ele reinventou, né, o processo da Páscoa, né, a Páscoa agora é coisa em família. Então, ele diz assim, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Então, Jesus tomou o pão e o abençoou. Então, nós vamos pegar esse pedacinho de pão que representa aquele pão que Jesus estava abençoando naquele momento próximo da cruz. Eu acho que nem os discípulos sabiam do que ia acontecer dali a algumas horas, mas Jesus sabia. Ele abençoou o pão. E Ele mesmo é o pão da vida. Amém. Ele disse, aquele que comer de mim jamais terá fome. Aleluia. Então vamos representar esse pedacinho de pão. Amém, Pai. Como Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador nosso. Então, enquanto comia, Jesus abençoou o pão. Quando nós oramos pela comida, pelo almoço, pela janta,
nós estamos agradecendo a Deus e abençoando o pão de cada dia. Vamos orar. Minha esposa vai orar com você. Senhor Deus, amado Pai, nós te somos, Senhor, imensamente gratos, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. E o Senhor provou esse amor, Senhor, ao enviar Jesus, para que por ele tenhamos vida e vida em abundância. Obrigada, Pai, porque hoje nós participamos deste memorial, Senhor, relembrando o sacrifício da cruz, na cruz do Calvário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Representando agora, Senhor, este pão, o corpo que foi, ó Deus, que foi espancado, que sangrou, Senhor, que sofreu as dores por causa dos nossos pecados, Pai. Ó Deus, como aquele dia foi difícil, mas, Senhor, aquele dia trouxe redenção para toda a humanidade. E, Senhor, é por isso que hoje, como igreja, nós estamos reunidos, Senhor, para lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz por nós, em agradecimento, Pai. E, ó Deus, eu oro para que nunca falte o pão de cada dia em nossa casa. E, Senhor, que nunca falte o alimento espiritual, a Tua palavra em nossos corações, Pai. Obrigada, Jesus, porque hoje nós temos esse privilégio de estarmos tendo livre acesso ao Pai através do Teu sacrifício na cruz. Ó Senhor, nosso coração realmente fica agradecido e fica constrangido, Pai, por tão grande amor. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós exaltamos o seu precioso nome para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Você pode dar um glória a Deus sem o pastor pedir? Glória a Deus. Você pode dar um amém sem o pastor pedir? Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Em memória de Jesus, lembrando de Jesus, nas nossas mãos um pequeno pedacinho de pão que lembra o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Feche os seus olhos pela fé e coma este pão com gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos comer o pão. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado Santo seja é o teu Deus. nome, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Em seguida, Jesus tomou o cálice, junto com os seus discípulos. A frase que Jesus disse, ele disse assim: bebei dele todos. Amém, Senhor. Está falando para seus discípulos, está falando para os crentes, está falando para aquele que já recebeu, que já o recebeu em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Está falando para aquele que obedeceu, que deu seus próximos passos, passando pelas águas do batismo e também seguindo a sua vida cristã, servindo a Deus com seu coração, com a sua fé, com a sua alma. Jesus está falando para esses: bebei dele todos. E ele explica: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para que haja remissão de pecados. Então o sangue de Jesus nos remiu de todo pecado. Aleluia. O sangue de Jesus nos purificou de todo qualquer pecado. Vamos continuar sendo pecadores? Vamos continuar sendo pecadores. Mas sempre lembrando de que por mais réus que sejamos no tribunal de contas, nós temos um grande advogado para conosco e o nome dele é Jesus Cristo. É Ele que nos advoga, é Ele que intercede por nós. É o único que morreu e ressuscitou
dentre os mortos. Não há ninguém no mundo que se soube até hoje que morreu e ressuscitou. Só Jesus Cristo, Senhor nosso e Deus nosso. Amém. Pelo sangue de Jesus, pela memória desse sangue precioso lá no Calvário, nós vamos continuar relembrando desse grande e poderoso feito lá em Jerusalém, quando Jesus carregou a cruz e morreu nela em favor de cada um de nós. Vamos então orar, agradecendo a Deus por esse sacrifício. Senhor, não temos palavras para agradecer o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Verdade, Pai. Não somos merecedores de nada do que foi feito por nós, mas o seu grande amor, ó Deus, o seu inefável amor, por meio de Jesus Cristo, nos concedeu graça, nos concedeu vitória e nos concedeu acesso ao trono da sua glória. Nós podemos entrar confiadamente agora no Santo dos Santos por meio de Jesus Cristo e crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esse sangue que é vivo até hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos, juntos tomar o cálice em nome de Jesus. Tomemos. Glória a Deus. Você Aleluia. pode Glória dar a um Deus. glória a Deus sem que Aleluia. o pastor precise pedir? Glória a Deus. Você pode dar um amém? Amém. Agora diga, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus possa desembaraçar os seus caminhos. Que o poder de Deus, a boa mão de Deus, não deixe faltar nada para você na sua casa. Que você seja suprido de tudo. Paulo disse, de tudo estou sendo suprido. Tudo estou sendo suprido. Por isso, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Deus te Amém. abençoe e te guarde. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Até quarta-feira, se Deus permitir. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos chegando ao final do nosso culto, né? E agora nós vamos dar o nosso tríplice amém. Quarta-feira passada foi o Davizinho, né? Que fez uma graça. Parabéns, Davi. Deus abençoe. E hoje eu e o pastor vamos fazer. Amém? Então eu vou falar e o pastor vai responder. E no final todo mundo vai dizer um amém bem forte para a honra e glória do nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga Amém! e que todo o povo de Deus diga Amém! agora todo mundo junto, vamos lá, bem forte. E que todo o povo de Deus diga Amém! Deus te Glória a abençoe. Deus. Ótima semana. Aleluia. Que o Senhor visite poderosamente sua vida, seu Louvado lar seja e Deus. desembarace todos os seus caminhos. Em Deus te nome de abençoe, em nome Jesus. de Jesus. Amém. Glória a Deus.